Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Começamos hoje mais um programa Reflexão do Dia. O nosso objetivo é estudar a palavra que compõe, são as palavras que compõem a liturgia do dia. Primeira leitura, segunda leitura, salmo, responsorial e o Santo Evangelho. E também fazemos uma pequena análise diária sobre a vida do santo do dia, que são protagonistas, cristãos que deram exemplo com suas vidas para a honra e glória do Senhor. A reflexão do dia de hoje é dia 16 de junho de 2024, 11º domingo do tempo comum. Domingo. Santo do dia. São Ciro e Santa Julita, testemunhas de fé em Jesus Cristo. Século IV, Turquia. Julita vivia numa cidade de Icônio, atualmente Turquia. Ela era uma senhora riquíssima, de alta aristocracia e cristã, que se tornara viúva logo após ter dado à luz ao menino. Ele foi batizado com o nome de Ciro. Depois de 3 anos de idade, mais ou menos, quando o menino já tinha 3 anos de idade, quando o sanguinário imperador Diocleciano começou a perseguir os cristãos e prender e matar, literalmente, os cristãos. Como ela não obedeceu aos castigos e não renunciou Jesus Cristo, os castigos começaram a aumentar. Foi então que o pequenino Ciro saltou dos joelhos do governador e começou a chorar e gritar junto com sua mãe: também sou cristão. Olha só, criancinha de 3 anos, também sou cristão. Foi tamanha a ira do governador que ele, com um pontapé, empurrou Ciro violentamente, jogando ao chão, fazendo rolar pelos degraus do tribunal e com as suas pernas esmagou o crânio do menino. Então nós temos aí uma família, que prefere a morte do que renunciar Jesus Cristo. Deus seja honrado por esse sangue desses mártires, desses primeiros cristãos, fazendo de nós, na geração presente, também observadores da lei do Senhor. Nós não podemos passar e esquecer, passar ileso, como se não existisse, como se não tivesse acontecido tanto martírio para que a fé em Jesus Cristo chegasse até os dias de hoje. Então, por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor pelos santos mandamentos do Senhor, pelos 10 mandamentos, pelos mandamentos da igreja, por toda a estrutura da igreja, por todo o moral defendido pela igreja, pela nossa fé em Jesus Cristo. Queremos bendizer e louvar ao Senhor. Amém. São Ciro e Santa Julita, testemunhas de fé em Jesus Cristo, rogai por nós e por nossa família. Amém. Na primeira leitura, nós temos em Ezequiel 17, de 22 a 24, uma pequena demonstração profética de que seria a igreja. Ele fala assim: assim diz o Senhor Deus, eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um rolo, um broto, e plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto do monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Lógico que o cedro ele dá mais na copa, assim, ele dá mais no início da montanha, não em cima, onde tem pouco a água, a água fica mais para baixo, mas ali ele está mostrando que aquele cedro será plantado no alto da montanha, dando a demonstração de que eu colocarei, é o próprio Deus que coloca ali, como símbolo de Jesus Cristo e símbolo da igreja. Debaixo desse cedro pousarão todos os pássaros, à sombra de uma ramagem as aves farão ninhos. Mais ou menos conforme a parábola que nós temos no Evangelho também, que Jesus coloca essa parábola de uma pequena semente
surge então um grande ramo que acolhe todos nós. É a Santa Igreja, é a Palavra de Deus, é a própria vida de Jesus Cristo, o Espírito Santo. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que debaixo da árvore alta e eu abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. É o que ele fez com o cedro. O cedro era lá embaixo da montanha. Ele coloca lá em cima. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, quando vemos prosperando a igreja, nós sabemos que isso só acontece devido à mão poderosa do Senhor. Muitos e outros e grandes impérios cresceram neste mundo e depois foram disseminados, destruídos, né? Finalizados, acabados. Assim aconteceu com o Império Romano, Bizantino, assim aconteceu com muitos outros, né? Império da Babilônia, e assim foi acontecendo que grandes nações foram destruídas, eliminadas, e outras surgem na graça do Senhor Jesus, que vem sustentando a mão poderosa do Senhor. Assim acontece com o reino dos céus, a igreja. 21 séculos. Nenhum outro reino durou tanto tempo. Por que que o reino de Deus, aqui com a igreja católica, apostólica, romana, vem se sustentando durante 21 séculos? Porque a mão poderosa do Senhor é ela que rebaixa, é ela que eleva. É isso que nos mostra, então, essa profecia em Ezequiel. Por isso, vamos glorificar a Deus pelo Salmo 91. Como é bom agradecermos ao Senhor. Quando nós reconhecemos que é o Senhor que nos coloca em pé, quando o Senhor nos sustenta, como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar os salmos e louvar a Deus, ao Altíssimo, anunciar pela manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. Você já agradeceu ao Senhor pela sua vida, pela oportunidade que você tem de arrepender-se dos seus pecados, por esse tempo de vida? Eu sei que é breve, mas é um tempo de glorificação ao Senhor. É a natureza da vida, é o sentido da vida. Nascemos para reconhecer o Senhor, para conhecer. Nascemos para amar ao Senhor. Nascemos para servir ao Senhor. São os 3 objetivos da vida, o sentido da vida está nisso aí. E até quando nasceremos? Até quando nascerá as pessoas, uma atrás do outro, até que se complete o número dos escolhidos? O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos atos do meu Deus florescerão. Queremos ser, Senhor, este cedro, né? Queremos ser, Senhor, esta árvore plantada em seu espaço, no átrio onde Deus habita, que é a nossa família. Que a nossa família também seja, Senhor, esta grande árvore plantada por Senhor. Como é bom, agradecemos ao Senhor. Amém. Segunda leitura está em 2 Coríntios, capítulo 5, de 6 a 10. Aqui fala do nosso julgamento pessoal, né? Muitos se preocupam com o fim do mundo, o fim dos tempos. É como se fosse viver até lá, né? Não sei quando vai ser, se daqui a 30, 50, 100, 200 mil anos, mas acontecerá um momento único da volta do Senhor Jesus e os fins dos tempos. Mas agora, você está preocupado com o fim do seu tempo? E se esse fim do seu tempo, do seu mundo, for hoje? É isso que a 2 Coríntios, capítulo 5, de 6 a 10, nos alertam. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que quando moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Então, enquanto estiver aqui neste corpo, eu estou longe de Deus. O sentido da minha vida é viver uma vida digna, respeitosa, glorificando e dando testemunho, assim como fez os santos do dia, né? Que eles testemunharam, São Ciro e Santa Julita. Ciro com 3 anos de idade
E Santa Julita testemunhando o Senhor. Esse é o sentido da vida. Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto nós estamos neste corpo, nós não somos o que realmente devemos ser. Estamos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Então, quando nós morremos, nós temos a visão clara e consciente de tudo, porque espírito não morre. Então, quando esse corpo falece, nós continuamos a nossa jornada, né? Agora, sabendo que é tudo claro, que a visão será completa, mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Então, aquele cristão consciente da sua fé, consciente que a sua vida é diante de Deus, ele não teme a morte, não teme. O temor da morte é mais saudade, né? Saudade de deixar os entes queridos, deixar para trás filho, esposa, netos e tudo mais, mas ele não teme a morte, porque é pela morte é a única condição que ele chegará a viver plenamente em espírito diante do Senhor. Né? Preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Foi isso que Santa Julita entendeu, né? Eu prefiro a morte do que renunciar ao Senhor, porque na morte encontrarei o meu Cristo Salvador. Por isso, também, nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já estejamos debaixo dessa morada. Ou seja, se tivermos no corpo, ou mesmo na mansão dos mortos, né? Quer já tenhamos deixado esta morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. Isso é muito importante, esse versículo. Todos nós, depois da morte, teremos que comparecer às claras, ou seja, diante, com conhecimento total, onde tudo será revelado perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa. Uns vão para o céu, outros ficarão no inferno. Prêmio ou castigo? O que tiver feito ao longo da sua vida corporal é o resultado, ou céu ou inferno. Rogo a Deus, em nome de Jesus, que enviando em plenitude seu Espírito sobre cada um de nós, que possamos, Senhor, receber o prêmio da salvação eterna. Por isso, Senhor, renunciamos agora toda forma de pecado, tudo a sedução de Satanás em nossa vida, em busca da nossa salvação eterna. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho está em Marcos, capítulo 4, de 26 a 34. Justamente o Senhor, ele compara o reino dos céus como alguém que planta e colhe. Então, há um momento de plantar, há um momento de colher. E também ele compara o reino do céu como aquela grão de mostarda, fazendo uma referência até à profecia de Eliseu, que nós acabamos de ver na primeira leitura, comparando a uma grande árvore que acolhe em seus ramos todos em nome de Jesus. Naquele proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra e vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Então aqui está o objetivo da igreja, a natureza da igreja. O objetivo da igreja é espalhar o reino de Deus sobre essa terra. Isso não exclui que também a igreja tem os seus objetivos de caridade, de assistência social, mas não é esta a função da igreja, não é este o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é espalhar o reino de Deus. A semente é construir homens e mulheres com valores no Santo Evangelho. Aí, por consequência, acontece que também toda essa parte social, de promoção humana se desenvolve, porque o indivíduo que tem um valor cristão sólido no seu coração será um bom cidadão, será uma pessoa contributiva para que tudo aconteça no ordenamento social.
Então, o reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Essa é a missão da igreja. E vai dormir e acorda dia e noite e vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz frutos. O fruto, primeiro aparece as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então está aqui, haverá uma colheita, né? Então por isso a igreja tem o objetivo, o foco, o objetivo. Por isso que a liturgia das missas, toda a doutrina cristã católica, tudo, o sentido da igreja é para formar homens e mulheres que produzam frutos de qualidade. Por quê? Chegará o dia da colheita. A foice vai passar. E quando a foice passar, você tem que decidir em que lugar você quer ficar. Ou no celeiro, agradável ao Senhor, ou queimada como a folhagem seca. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra mais uma vez, aqui o objetivo da igreja é semear a palavra sobre a terra. Então, qualquer teologia que tire a igreja deste objetivo, desta visão celeste de proclamar a palavra, isso aconteceu no tempo dos apóstolos. Muitos foram criticar os apóstolos porque eles pregavam, anunciavam a palavra com ímpeto, mas não faziam caridade. Não faziam caridade. Foi quando um dos apóstolos falou: opa, vamos parar. Nós não podemos sair do nosso objetivo. O objetivo dado por Jesus era anunciar a palavra. Então vamos instituir no nosso meio diáconos, para que os diáconos assumam então essa parte social, evolutiva, social, dentro da igreja. Mas nós não abriremos mão do nosso objetivo, que é anunciar a palavra. Então, no nosso coração, embora a igreja seja uma instituição que mais caridade fez e faz neste mundo, mas o verdadeiro objetivo da igreja é anunciar o reino de Deus. Aqui, com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola usaremos? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a maior de todas é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças e estende os ramos tão grandes que os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra. O que é isso? Significa abrigar-se à sombra. É o objetivo da igreja, é entregar homens e mulheres para que no julgamento final e também na sua morte possam ser separados para morar na eternidade com o Senhor. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E eu peço a Deus para que muitos compreendam o objetivo e o sentido da igreja. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicavam tudo. Está complicado entender o sentido da vida, o evangelho? Fique sozinho com Jesus, ore, estude a palavra, estude a igreja, estude os documentos da igreja, que Deus falará em teu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um agricultor por Senhor. Ajude a espalhar essa palavra, essa semente, para que cresça nos corações dos nossos irmãos e que para mais conversões aconteçam, E mais testemunhos como os santos de hoje, que em hipótese alguma renunciaram a Jesus, mesmo diante da morte, anunciaram a Jesus até os dias de hoje. Com a morte desses dois santos, hoje proclamamos que o Senhor é o nosso Deus e Salvador. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.